Olá, meu caro e minha cara aluna, estamos aqui hoje para a nossa aula de administração estratégica. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta muito bacana, uma ferramenta fácil de utilizar. Ela você pode utilizar em qualquer empresa, seja uma empresa de grande porte, de pequeno porte, uma empresa do ramo industrial, do ramo comercial, tá? Da prestação de serviço ou da produção de produtos, né? Então, vamos lá. Essa é a análise SWOT. Muitas vezes vocês vão ouvir falar também matriz SWOT. Em outros momentos vocês verão o termo matriz fofa ou análise fofa. Essas 4 palavras que eu falei para vocês, 4 formas de descrever, são todas referentes à mesma ferramenta. Então, análise SWOT ou matriz SWOT é a mesma coisa, tá? Matriz fofa e análise fofa também são a mesma coisa. Quando a gente fala em fofa, é porque nós estamos traduzindo, né, as palavras para o português, que é força, oportunidade, fraquezas e ameaças. E SWOT é a inicial, né, um anacrônico dos termos em inglês. Então, vamos lá. A análise SWOT, ela faz parte do planejamento estratégico. E aí que eu quero falar para vocês o seguinte, gente, ela faz parte. Só a análise SWOT, ela não é o planejamento estratégico em si, tá? Ela é uma parte do planejamento estratégico. Geralmente ali, ela está entre os pontos iniciais do planejamento estratégico, tá bom? Então, use seu SWOT apenas após a determinação da missão, das metas, objetivos da organização. O que acontece? Após definido estrategicamente qual que é a missão, a visão e os valores da organização, aí você pode partir para a matriz SWOT. Mas sempre o primeiro passo é missão, visão e valores, que nós já conversamos na aula anterior, certo? Então ela pode ser feita por indivíduos ou por equipes. Eu sempre sugiro para vocês fazer por equipe, tá? Por equipe, por quê? Porque várias cabeças pensando sobre o mesmo assunto trarão um resultado muito maior do que apenas uma pessoa, né, preenchendo aí a matriz SWOT, tá? Inicia-se a partir dos dados da análise ambiental, ou seja, análise do ambiente da empresa. E nós vamos falar o ambiente interno e o ambiente externo. Uma dica aqui para vocês, ó. Se você for fazer em equipe, a matriz SWOT, é muito bacana você utilizar o brainstorming. O brainstorming, também conhecido como toró de ideias ou chuva de ideias. O que acontece? Você junta a sua equipe, né, ou várias pessoas de vários setores da empresa, da organização, pode trazer até clientes, fornecedores, mais pessoas melhor. Junte essas pessoas e fale assim, pessoal, o que tem de bom hoje na empresa? Aí eles vão começar a jogar um monte de ideias aleatórias naquele momento. E isso é o brainstorming, você vai anotando tudo para fazer esse brainstorming de cada um dos 4 quadrantes da matriz SWOT, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? Muito importante. Professor, eu vou fazer um brainstorm, que legal. Ótimo, muito bom. Brainstorm, eu, professor Rafael, indico que você faça. Porém, muito cuidado para você não retaliar ninguém no momento do brainstorm. O brainstorm, ele é para deixar a criatividade fluir. Então, se a pessoa falar assim, eu acho bacana a gente mudar a cor da fachada da empresa, aí você já vai falar, não, mas isso daí, mudar a cor da fachada, vai ter que mudar a logo e tal. Então, assim, se você já vem criticando a ideia das pessoas que estão participando do momento do brainstorm, você vai acabar com o seu brainstorm. E aí a sua matriz SWOT, ela não vai ser tão boa. Então, a ideia no brainstorm é você deixar fluir. O que vir, veio. Você aceite. Depois você vai polir essas ideias, tá? Mas não naquele momento. Por quê? Se você começar a polir, as pessoas vão começar a deixar de expor a opinião ou a sugestão delas. E isso vai prejudicar a qualidade do seu brainstorm. Tá bom? Então vamos lá, os benefícios da matriz SWOT. É a simplicidade, ela pode ser conduzida sem treinamento ou habilidade, ou seja, para qualquer pessoa da organização que você virar e falar assim, fulano, o que você vê de bom na empresa? Ou seja, você está perguntando em outras palavras, né? Quais são os pontos fortes da empresa? Mas aí para ele você muda, ele não precisa entender o que é uma matriz SWOT. Ele precisa te passar o que ele vê que ele considera bom dentro da empresa, ou seja, o que ele considera bom serão as forças da empresa, tá? Por isso que ela é simples e fácil de fazer. Tem um custo baixíssimo, né? Porque ela é simples, elimina a necessidade de despesa envolvida de treinamento, você não precisa treinar ninguém antes de fazer a matriz SWOT.
Tem a flexibilidade, pode ser desempenhada com ou sem sistema de informação de marketing, né? Não é tão necessário, apesar que o marketing sempre faz diferença, principalmente na análise SWOT. A habilidade de integrar e sintetizar tipos diversos de informações, quantitativas, qualitativas e variáveis da empresa. Ou seja, a matriz SWOT, ela não vai entrar apenas no âmbito comercial, por exemplo. Ela vai entrar em todos os âmbitos. Comercial, compras e vendas, né? Venda comercial, compras, setor jurídico, setor de RH, departamento pessoal, marketing, área de logística, área de atendimento, todas as áreas da empresa devem estar envolvidas, né? Colaboração. Tem a habilidade de estimular a colaboração entre as áreas funcionais da empresa que são interdependentes, mas com um pouco contato entre si. Se vocês lembrarem lá das aulas de TGA, nós vimos o quê? Teoria de sistemas. Quando a gente fala teoria de sistema, a gente está dizendo o quê? Que uma organização ela é um sistema. E dentro dessa organização, esse grande sistema, existem subsistemas. Cada subsistema é como se fosse um setor, por exemplo. Então, imaginem, setor de departamento pessoal e setor de recursos humanos. Um setor demanda atividade para o outro, né? Então, ou seja, um processo que inicia em um, ele é processado e o output dele é o input do outro setor. Então, é uma cadeia, né, de vários sistemas. Então, o que acontece? Acontece uma interdependência entre os setores da empresa. Muitas vezes o colaborador pensa assim, não, mas o meu setor, eu faço meu trabalho, aqui tá tudo certo, tá tudo bem. Não, meu cara, tem que tomar cuidado, porque um setor depende do outro, né? Uma atividade depende da outra. Pense comigo. O que adianta o RH fazer, por exemplo, um ótimo recrutamento e uma seleção de pessoas, só que aí o departamento pessoal esquece de cadastrar esse colaborador no sistema. Aí você já tem um problema, vai ter um problema trabalhista com relação à legislação que não está sendo cumprida os prazos, tá? Então, por isso que é muito importante, gente, se atentar a essa situação, tá? Essa interdependência. Não se esqueçam, sempre serão interdependentes os setores. Vou passar um breve vídeo aqui para vocês. É um vídeo que está no YouTube da empresa Sage Brasil. A empresa Sage fez um resumo aqui muito bacana do que é a matriz SWOT. E é uma matriz um pouco ilustrada esse vídeo aqui, por isso que eu acho legal, tá? Eu vou passar aqui para vocês e aí a gente, concluindo o vídeo, já prossegue aqui com a explicação. Todos temos pontos fortes e fracos que podem e devem ser trabalhados. O mesmo acontece com as empresas, e é isto que os requisitos 4.1 e 4.2 das normas ISO versão 2015 defendem: identificação de riscos e oportunidades. Para isso, vamos utilizar a análise SWOT. A matriz apresenta 4 quadrantes, onde a alta direção e sua equipe irão pontuar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa. As forças e fraquezas estão ligadas aos fatores internos da empresa, onde serão observadas suas atividades, recursos, equipamentos, vantagens competitivas, localização, entre outros. Depois, temos as oportunidades e ameaças como fatores externos, onde podem ser tratados temas como concorrência, pirataria de produtos, escassez de mão de obra, catástrofes ambientais, mercado, legislação e outros. Feita esta análise, a próxima etapa é cruzar as informações de cada quadrante para criar estratégias e planos de ações para melhorar o seu posicionamento.
Esses cruzamentos respeitam uma ordem e têm objetivos específicos. Forças versus oportunidades são ações de prioridade máxima positivas. Fraquezas versus oportunidades, desafios e melhorias. Forças versus ameaças, plano para enfrentar as ameaças. E fraquezas versus ameaças, alto risco ou vulnerabilidade. A partir daí, priorize suas ações e busque a melhoria contínua, prevenindo riscos e buscando oportunidades. Então, vocês viram aí, pode acabar com o seu namoro. Né, essa informação aí bacana que a Sage traz para nós, é um resumo, né, do que é a matriz SWOT. Vocês puderam ver que no início do vídeo ele fala lá que o rapaz tem uma força, né? Qual que é a força dele? É a beleza, os músculos. Só que aí ele tem uma fraqueza. Aí ele vai em busca o quê? De resolver essa fraqueza dele, ou seja, ele vai em busca de conhecimento. Então as empresas são como nesse filme. Todas têm forças e todas também têm fraquezas. O primeiro passo, gente, para resolver as fraquezas é reconhecê-las. Você já deve ter ouvido isso, muito coach fala isso também, né? E é algo muito verdadeiro. Por quê? Para que a empresa possa resolver uma fraqueza que ela tem, o primeiro passo é ela reconhecer qual que é essa fraqueza. Por quê? Porque enquanto essa empresa, esse gestor, esse empresário não reconhecer a fraqueza, ele vai viver no mundo da lua, achando que a empresa dele é muito boa. Vocês muitas vezes vão ver isso. Às vezes, na visão do empresário, a empresa dele é maravilhosa, o produto dele é o melhor, né? Só que ele não consegue entender e aceitar as fraquezas da organização. E aceitar essas fraquezas é muito importante, né? Esses pontos fracos é muito importante, tá? Então, ó, vejam aí no slide, 4 categorias da análise SWOT: forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, tá? O que acontece? Muito importante vocês gravarem o que eu vou falar agora. Forças e fraquezas são itens de controle interno da empresa. Ou seja, eles estão no controle da empresa. Se a empresa tem uma fraqueza, só ela consegue fazer essa fraqueza se tornar uma força. Se a empresa tem uma força, só ela consegue aproveitar essa força para que ela venda mais ou para que ela tenha maior rentabilidade no negócio. Então, forças e fraquezas estão, tá, no controle da empresa. Estão no ambiente interno. Oportunidades e ameaças, vejam aí. Oportunidades e ameaças não estão no controle da empresa. São fatores externos, tá? Então, para você entender, por exemplo, muitas vezes as pessoas confundem, né? As pessoas falam assim: ah, não, ó, uma oportunidade para a empresa é começar a investir em marketing nas redes sociais para ganhar autoridade. Mas eu te pergunto, quem decide se a empresa vai investir em marketing ou não? É ela ou não? É o proprietário da empresa? É o líder da área de marketing ou não? É a própria empresa. Então isso não é uma oportunidade. Isso é uma fraqueza. Fraqueza porque eles não têm marketing. E só depende deles para ter o marketing e investir, né, nessa área, né, digital. Então é isso que eu quero que vocês entendam. As oportunidades e ameaças são coisas que não estão no controle da empresa. Imagina, por exemplo, agora. Recentemente, saiu aí decretos armamentistas flexibilizando um pouco mais essa questão de munição para as pessoas que gostam de armas, questão de calibres. E aí eu te pergunto, o cara lá que tem uma loja que ele vende armas, hein? Isso para ele foi o quê? Foi uma oportunidade. Uma oportunidade, porque foi algo que vai ajudar ele a vender mais. E quem definiu isso não foi ele, foi o governo federal. Foi um decreto. Então foi algo externo que afetou o interno, tá?
Então, toda oportunidade e ameaça são fatores externos, não estão no controle da empresa. Não é o dono da loja de armas que vai ligar lá para o presidente: ô presidente, flexibiliza aí um pouco mais a venda de armas para mim poder faturar mais aqui no meu negócio. Não, não é assim que funciona, tá? Então, eu quero que vocês iniciem já compreendendo isso. Forças e fraquezas estão no controle da empresa, fatores internos. Oportunidades e ameaças não estão no controle da empresa, são fatores externos, tá? Então, ó, forças e fraquezas existem dentro da empresa ou em seus principais relacionamentos com participantes de sua cadeia de valor, fornecedores, consumidores, clientes, né? Quando a gente fala essa cadeia de valor, fornecedores, consumidores, clientes, são stakeholders. São significativas apenas quando facilitam ou impedem a organização de satisfazer a uma necessidade do cliente, né? Aqui, no caso, ele já está falando das fraquezas, né? Deve focar os processos gerenciais ou as soluções que sejam importantes para atender as necessidades do consumidor-cliente. Então, toda força e fraqueza, geralmente, já está muito relacionada com o cliente, né? O que o cliente vê de ruim nessa empresa? É a forma de pagamento, eles não dão uma forma de pagamento boa, só vende à vista. Isso é uma fraqueza, né? Não, ó, eles parcelam em até 15 vezes no cartão, por isso que eu gosto de comprar lá. Opa, então é uma força, né? E isso é um fator interno, porque quem decide isso? A própria empresa, tá? Agora vamos lá para oportunidades e ameaças. Ó. Envolve os assuntos que ocorrem no ambiente externo da empresa ou organização, ou seja, não estão no controle da organização. Não podem ser ignorados, né? À medida que a empresa ou a organização se envolve no desenvolvimento das forças e das capacidades por receio de criar uma organização eficiente, mas ineficaz. Então, gente, as oportunidades e ameaças, elas não podem ser negligenciadas. A empresa tem que estar de olho. Veja um exemplo disso, ó. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, era obrigatório extintor dentro dos automóveis, correto? Inclusive, o meu automóvel tem um extintor até hoje, antigo. O que acontece? Chegou um determinado momento que o governo federal lançou um decreto lá falando que não seria mais, né, obrigatório a questão dos extintores dentro de automóveis, de carros, né, automóveis de passeio. O que aconteceu? Imagina se você fosse dono aí de uma indústria de extintor, tivesse investido em um maquinário para produzir em grande escala esses extintores de pequeno porte para automóvel, e de uma hora para outra o governo simplesmente vetou isso, falou que isso não seria mais obrigatório. O que acontece? Foi um fator externo, veio de fora e interferiu na sua empresa, na sua indústria de extintor. Então isso, gente, isso é uma ameaça. Nesse meu exemplo de extintor foi uma ameaça, tá? O exemplo da loja de armas que eu dei agora há pouco foi uma oportunidade, tá bom? Nos dois casos eu citei exemplos do governo alterando alguma lei ou algum decreto, algo assim. Mas algo que também é uma oportunidade ou uma ameaça são fatores climáticos, como, por exemplo, a chuva. Imagina você aí, grande produtor de soja, mas aí não chove. Se não chover, você vai ter uma colheita ruim, né? Mas aí eu te pergunto, a chuva está no seu controle como produtor de soja? Não está. Né? Está no controle do governo? Também não está. Então é um fator externo. Ele não está ao seu controle. E ele pode ser uma ameaça ou uma oportunidade. Ou seja, se chover muito em excesso, vai ser uma ameaça. Se não chover nada, também vai ser uma ameaça. Se chover numa quantidade razoável para o plantio da soja, será uma oportunidade. Tá bom? Então entendam isso, que oportunidades e ameaças, fatores externos, não estão no controle da empresa. Tá? Você sempre vai se perguntar assim, ó, esse item está no controle da empresa? Se ele está, fatores internos, ou força ou uma fraqueza. Se ele não está, é fatores externos, ou é oportunidade, ou é uma ameaça, tá? Ó, podem decorrer de mudança nos ambientes competitivos, sociocultural, político, legal ou interno da organização. Vejam, por exemplo, uma empresa, ela não escolhe quem são os concorrentes dela. Você pode estar com o seu negócio hoje super consolidado, né?
aparentemente perene no local onde está a empresa, e do nada vem um grande concorrente, né, de uma grande metrópole, uma rede, por exemplo, se instalar no mesmo município onde está a sua empresa e te quebrar a sua empresa. Aí eu te pergunto, isso está ao seu controle? Não está ao seu controle. Você querendo ou não, seu concorrente pode vir, pode abrir uma empresa onde você tem a sua. Entenderam? Então, isso são fatores externos, tá? Nesse exemplo, a ameaça. Então, agora, para a gente compreender um pouco mais o que seriam essas forças e fraquezas, que são os fatores internos, eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Vejam que em alguns momentos, o mesmo fator ele pode ser fraqueza para uma empresa e força para outra. Depende muito do contexto, da situação. Recurso financeiro abundantes, ou seja, a empresa tem um bom fluxo de caixa, né? Tem um giro muito bom. Isso é uma força. Mas para outra empresa que tem pouco fluxo de caixa, pode se tornar uma fraqueza, entenderam? Alguma competência distintiva, ou seja, alguma empresa, por exemplo, que tem uma competitividade em produção com baixo custo, isso é uma força, isso é dela, né? Aí ela pode também ser uma fraqueza, uma empresa que ela produz, mas ela tem um custo de produção maior do que os concorrentes. Então aí ela já tem uma fraqueza. É uma fraqueza. Uma empresa bem conhecida como líder de mercado. Vejamos aí, por exemplo, a Apple, né? Apple é uma empresa muito reconhecida pela sua marca, isso é uma força, tá bom? Assim como também uma empresa pouco reconhecida será uma fraqueza. Economia de escala. Economia de escala é muito bacana, tá, gente? Economia de escala basicamente é assim, ó, quanto eu mais produzo o mesmo produto, quanto maior a quantidade daquele produto que eu produzo, eu consigo diminuir o meu custo. Ou seja, eu faço uma economia de escala. Ela é escalar, tá? Um exemplo disso foi o que Ford fez quando ele começou a produção dos carros, né, do Ford T. Começou a produzir em larga escala. Quando você produz em larga escala, você consegue reduzir o seu custo de produção, tá bom? Processos patenteados, ou processos, ou produtos, né? Custos mais baixos, que é aquilo que eu falei antes. Boa imagem de mercado, exemplo aí da Apple novamente. Habilidade de marketing melhores. Vejam hoje, por exemplo, ó, vamos falar em habilidade de marketing, que é algo legal. Para mim, existem vários ali gurus das finanças pessoais. E é um assunto que eu, Rafael, gosto muito. Eu tenho o Gustavo Cerbasi, né, que é um cara que eu já li muitos livros dele, muito bons, muito bom os livros que ele lança. Tem o Thiago Nigro, que é o primo rico. Hein? Aí eu te pergunto, o Gustavo Cerbasi, ele está há muito mais tempo do que o Thiago Nigro, trabalhando com finanças. Pelo menos assim, nessa questão de venda de cursos e materiais e tudo. Ele está há muito mais tempo do que o Thiago Nigro, que é o primo rico. Só que o primo rico, ele foi o pioneiro em entrar no marketing digital. Bem antes do que o Gustavo Cerbasi. E ele faz o marketing digital dele muito melhor do que o do Gustavo Cerbasi. Então vejam que ele tem aí um ponto forte em relação ao Gustavo Cerbasi. Apesar do Gustavo Cerbasi ter vendido muito mais livros do que ele, né? Mas o Thiago Nigro tem um ponto forte, que é o quê? O engajamento que ele tem dos fãs, né, dos seguidores dele na internet. Essa questão do marketing dele é muito melhor do que do Gustavo Cerbasi, ok? Qualidade do produto notável, né? Aquele produto que todo mundo sabe que tem qualidade, você compra porque é um ponto forte daquela empresa, daquele produto. Parceria com outras empresas, seja um fornecedor ou um revendedor. Boa experiência em distribuição. Quando a gente fala em distribuição, estamos falando em logística, tá? Então, essa boa experiência em distribuição aí, um grande exemplo é a Amazon. A Amazon, o ponto forte dela foi o quê? A distribuição do produto. Agilidade nas entregas. Por isso que ela se tornou aí uma das maiores do mundo, né? Comprometimento com os funcionários, ok? E aí vem alguns exemplos de fraqueza também. A falta de direção estratégica, isso é uma fraqueza, ou seja, se a empresa não tem uma direção estratégica bem definida, uma missão, visão e valores, e não utiliza isso de forma correta, isso é uma fraqueza dela, está no controle dela resolver isso. Não é alguém que vai vir, um anjo vai vir do céu, vai lançar uma bênção e vai resolver os problemas da empresa. Não vai.
Isso é um fator interno, só cabe à própria empresa resolver o problema dela de falta de estratégia, tá? Poucos gastos com P&D. Gente, P&D é produto e desenvolvimento, tá? É basicamente a questão de criação de produtos, desenvolvimento de produtos, inovação na área de produtos, ok? Linha de produtos muito estreita, ou seja, um mix de produto pequeno, né? Uma quantidade pequena de produtos, né? Pouco mix. Isso é ruim. Distribuição limitada. Imagina você fabricar um produto que todo mundo no Brasil quer, mas você só consegue entregar em Rondônia. Aí se torna um ponto fraco. Hein? Custo mais alto, lembra que eu havia falado? Se você tem um custo mais baixo, você tem uma força, se você tem um custo mais alto, você tem uma fraqueza. Produto desatualizado ou que esteja ficando obsoleto, tá? Imagem de mercado fraca, experiência da administração limitada, ou seja, dos gestores, da forma de gestão, tá? Funcionários mal treinados. Vejam que tudo isso que tem nesse slide aqui, ó, para vocês, ó, tudo que tem isso aqui de força e fraqueza, todos esses itens estão no controle da empresa, só cabe a ela melhorar isso daqui, tá? Caso seja uma fraqueza, né? Agora vamos aí para oportunidades e ameaças, que são fatores externos. Aí são muitos, tá? Às vezes é meio difícil quando vocês vão preencher a matriz SWOT, às vezes fica meio difícil para a gente pensar naquele momento que oportunidades, que ameaças que essa empresa pode ter, mas aí vocês podem utilizar esse slide aqui como um guia para vocês verem se algum desses itens aqui está afetando essa empresa, tá? Ó, uma oportunidade é o crescimento rápido de mercado, isso é uma oportunidade muito boa. As empresas rivais são complacentes, ou seja, você tem uma rivalidade baixíssima com as empresas que estão no mesmo segmento que o seu, então isso é uma oportunidade. Mudança da necessidade, gosto dos consumidores. Vejam, por exemplo, antigamente se consumia muita manteiga, né? Esse era o gosto do consumidor. Hoje se consome margarina, ou seja, mudou o gosto do consumidor, tá? Abertura a mercados estrangeiros, ou seja, você poder exportar o seu produto, isso é uma oportunidade. Aí eu me remeto também a um exemplo aí dos lácteos que tiveram há alguns anos atrás, o governo brasileiro, né, conseguiu lá uma parceria para o Brasil poder exportar produtos lácteos também, como o queijo, mussarela, essas coisas, tá? Isso se tornou uma oportunidade para quem estava no ramo. Uma empresa rival que está enfrentando dificuldades, isso é uma oportunidade, né? Encontrado novos usos do produto, ou seja, o produto ele tem uma finalidade, mas aí as pessoas começam a usar ele de outra forma também, ele começa a ganhar uma nova finalidade, né? Um novo uso, esse mesmo produto que você já fabrica, então isso se torna algo positivo. Bom, o boom econômico, ou seja, quando a economia está boa, na verdade quase tudo fica bom, né? Desregulamentação de mercado, ou seja, quanto menos o governo interfere naquela área, ou seja, o mercado está desregulamentado, você tem menos burocracia. Imaginem hoje um mercado muito regulamentado, que é a questão do ensino superior. Hoje, para você abrir uma faculdade, você demora ali no mínimo 2 anos tramitando documentação, tá? Entre MEC e todos os órgãos responsáveis até você conseguir uma aprovação para você poder abrir uma faculdade. Então, ou seja, esse mercado ele é muito regulado, tá? Ele é muito regulado. Aí eu lembro para vocês das agências reguladoras. Vocês verão que a maioria dos tipos de negócios que são muito regulados em nosso país, eles vão ter alguma agência reguladora que controla aquele ramo de atuação. Como, por exemplo, a área telefônica. Existe a Anatel, que controla a área telefônica, é uma agência reguladora. Transportes aquaviários. Existe a ANTAC, que é uma agência reguladora também. Tem uma série de exigências, documentações que têm que ser atendidas, como para, por exemplo, você descarregar num porto, né? Então aí, essa desregulamentação, ela se torna benéfica, porque você vai ter menos exigências para cumprir, né? Uma nova tecnologia na sua empresa pode se tornar uma oportunidade, mas também pode se tornar uma ameaça. Imagina uma nova tecnologia que substitui o seu produto, aí para você seria uma ameaça. Mas se é uma nova tecnologia que ajuda a alavancar seu produto, se torna uma oportunidade.
mudanças demográficas, né? Outras empresas que procuram alianças, a alta mudança de marca, declínio de venda em decorrência de um produto substituto, como, por exemplo, margarina, manteiga, que eu falei para vocês, novos métodos de distribuição, né? Quando eu falo de distribuição, estou falando novamente aí em ponto de vendas, como a gente estuda no marketing, né? Qual que é a estratégia de ponto de venda? É uma loja exclusiva ou não? Vejam, por exemplo, Cacau Show entrou agora com um novo canal de vendas, né? Cacau Show, Boticário. Até então, Cacau Show e Boticário trabalhavam o quê? Com ponto de venda exclusivo. Você só conseguia comprar produto da Cacau Show lá na loja da Cacau Show. Você só comprava o Boticário lá na loja da Boticário. Hoje não. Eles abriram um novo canal de venda, ou seja, agora eles têm os vendedores. Então, assim como a Avon tinha a venda direta com os revendedores de produto Avon, a Cacau Show também utilizou essa estratégia. O Boticário também utilizou essa estratégia. Então, eles agregaram, né, uma nova forma de venda, tá bom? Um novo canal de venda, ok? E isso é um método de distribuição. Isso pode ser uma oportunidade para eles, tá bom? Ameaça potencial externa. A entrada de novos concorrentes, que eu já havia falado para vocês, principalmente se for estrangeiro, né? Introdução de novos produtos que vão substituir, né? Ciclo de vida do produto em declínio. Imagina, por exemplo, você lá tinha uma indústria que produzia VHS ou que produz DVD. Está em declínio, né? VHS já era, já foi, já ficou obsoleto. DVD também praticamente ficou obsoleto. Então, o ciclo de vida desses produtos entrou em declínio. Mudança nas necessidades e gosto dos consumidores. Isso é ruim também, dependendo. Pode ser para você uma oportunidade, né? Ou pode ser uma ameaça, ok? As empresas rivais adotam novas estratégias. O aumento da regulamentação, lembra que eu falei para vocês? Quanto mais regulamentação, mais difícil você atuar naquele ramo de atividade. Uma recessão econômica prejudica o país inteiro. Uma nova tecnologia pode se tornar uma ameaça ou pode se tornar uma oportunidade. Barreira ao comércio exterior, ou seja, quando temos aí altas taxas alfandegárias, taxações, né, tanto por parte do Brasil quanto por parte do país comprador, isso se torna uma barreira à exportação. Geralmente, quando isso acontece, é que o país internamente está forçando essa pessoa vender esse produto aqui, né? Ou o outro país, o comprador, está forçando, né, as pessoas do país dele a comprarem produtos internos, ao invés de comprarem produtos advindos de outra região, de outro país, tá? Então, essas barreiras aí à exportação, elas podem ser ruins se o seu negócio for forte na exportação, como, por exemplo, hoje nós vemos no Brasil a questão das carnes, é algo muito forte. Nova tecnologia, mudança demográfica, mau desempenho das empresas associadas. De repente você tem ali empresas que estão associadas à sua, seja até um fornecedor ou um revendedor que compra seu produto para revender. Se ele tiver um mau desempenho, isso vai afetar o seu negócio, tá? Então aqui nós vimos vários exemplos de oportunidades e ameaças. Muito cuidado, não coloquem assim, por exemplo, às vezes a pessoa vai preencher uma matriz SWOT, ela coloca lá, ameaça, nova tecnologia. Mas e aí, qual que é essa nova tecnologia que está ameaçando o negócio? Qual que é? Qual que é? A gente precisa saber qual que é essa nova tecnologia. Tá bom, gente? Então, assim, toda matriz SWOT, ela tem que ser clara e objetiva com as palavras que são colocadas lá dentro. E coerentes também. Então, não pode ser algo subjetivo. Tem que ser algo claro, que a pessoa lê e fala, opa, peraí, a nova tecnologia, então, são os drones que vão substituir o Uber. Porque o drone vai começar a pegar a pessoa lá na casa dela e levar ela no trabalho. Sei lá, um exemplo hipotético, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam, tem que ser específico. Então, gente, ó, a técnica SWOT, as informações devem ser recentes e isentas, as fontes devem ser idôneas, né, desprovidas de viés, todos os participantes devem conhecer os conceitos envolvidos, pode ser desejável incluir as visões de pessoas fora da organização, que é aquilo que eu falei para vocês, se você for fazer um brainstorm, você pode trazer também fornecedores e clientes para participar junto desse brainstorm, para preencher a matriz SWOT.
Aí vem o item lá que eu falei para vocês, ó, pode-se utilizar brainstorming, grupo focal, entrevista, pesquisa, né? Deve estar baseado na percepção dos consumidores clientes, não apenas dos gerentes e gestores. Vejam o quanto isso é importante. A visão dos gerentes e gestores é uma. Às vezes você vai falar com o cliente, a visão dele é diferente do que o gestor pensa que está acontecendo, né? Muitas vezes a alta direção não sabe o que está acontecendo no negócio. Eles têm uma realidade diferente do que está acontecendo lá na ponta, no atendimento. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Deve servir como catalisador para estruturar a geração de estratégias de marketing que produzirão resultados desejados. Vocês vão ver que o marketing, em vários momentos, ele vai se entrelaçar aí nessa questão das forças, né, para você atenuar ainda mais uma força, ou não, hein? Geralmente pode ser a falta de marketing, ou geralmente algo que vai te ajudar na organização, será a utilização estratégica do marketing, tá bom? Então, ele vai estar entrelaçado aí em muitos itens da matriz SWOT. E os conceitos não devem ser considerados em termos absolutos, né? Tudo depende do ambiente. Uma oportunidade também pode ser uma ameaça. Lembra que eu falei para vocês? Às vezes as pessoas falam assim, mas professor, isso daqui não seria uma oportunidade? Eu falo, depende. Qual negócio que você está? Ah, é o negócio de carnes, por exemplo. Ok, mas é um negócio de carnes. É qual empresa? Porque o negócio de carnes, um determinado frigorífico exporta carne para outros países. Outro determinado frigorífico não exporta, ele só vende no mercado interno. Então, às vezes, o que é uma ameaça para esse frigorífico que exporta, não é uma ameaça para o frigorífico que vende no mercado interno. Entenderam? Então, tudo depende, gente. Tem que ser claro a matriz SWOT, focada naquele negócio, na onde ele está colocado, no município onde ele está, na realidade dele, o tamanho do negócio, a forma que ele faz o marketing, algo focado, tá? Então, ó, vocês vão fazer aqui, né, a avaliação das forças e fraquezas, equiparação das forças e oportunidades, conversão da fraqueza em forças e ameaças, depois a desqualificação das fraquezas, ok? Então, concluo aqui, gente, a matriz SWOT e lembro para vocês algo muito importante. Não confundam os fatores internos com os fatores externos, tá? Nós temos de fatores internos forças e fraquezas. As forças são tudo que tem de bom dentro da organização e as fraquezas são tudo que tem de ruim dentro da organização. Agora vamos falar de externos, oportunidades e ameaças. Oportunidades é tudo que pode vir de bom fora da instituição, tá? E ameaças é tudo que pode vir de ruim de fora da instituição, tá bom? Então não confundam os fatores internos com os fatores externos. Caso você esteja em dúvida, você sempre vai fazer a seguinte pergunta, ó. Por exemplo, vendas baixas, vendas ruins, ou poucas vendas, pouco volume de vendas, né? Aí você coloca lá, pouco volume de vendas. Ok, isso é o quê? É uma fraqueza ou é uma ameaça? Aí você faz a pergunta. Na mão de quem está o controle de melhorar o volume de vendas? Isso está no controle da empresa ou não? Sim, está no controle da empresa. Logo, então, é um fator interno. Logo, então, é uma fraqueza, tá bom? Então, compreendam isso aí para que vocês não errem, principalmente com os fatores externos, tá? Então, concluo aí essa aula sobre matriz SWOT, ferramenta muito importante dentro do planejamento estratégico. Se aplica a qualquer negócio, seja pequeno ou grande, da área de serviços, da área de produção de produtos, tá? Um negócio com 5 funcionários, um negócio com 10 mil funcionários, se aplica a qualquer negócio, independente do ramo de atuação. Então, muito obrigado, espero que tenham gostado dessa aula, tenham aproveitado. Comece a pensar dessa forma analítica dentro da sua empresa. Você não precisa ser o gestor, você não precisa ser o dono para você fazer uma matriz SWOT. Se você não tem um conhecimento amplo da empresa, para você preencher uma matriz da organização, faça uma matriz SWOT, por exemplo, do setor onde você trabalha. Ah, professor, eu trabalho na área de vendas. Faz uma matriz do SWOT com o seu setor, junta ali os seus colegas. Pessoal, o que a gente tem de bom aqui no nosso trabalho, na nossa área? O que a gente tem de ruim, né, de fraqueza? Que oportunidades nós podemos ter? Que ameaças nós podemos ter? Faça isso interno. Isso não precisa ser só no ambiente global de uma empresa, na empresa toda.
né? Você pode fazer isso por setor também. E você pode fazer isso para você, pessoa, né? Eu, Rafael, tenho meus pontos fortes e meus pontos fracos. Eu posso ter oportunidades, eu posso ter algumas ameaças, tá? É importante eu conhecer as ameaças, por quê? Porque eu começo a traçar estratégias para mim driblar essas ameaças. Afinal, elas não estão ao meu controle. Se elas chegarem aqui, eu já tenho que saber o que eu vou fazer para mim driblar ela, porque acabar com ela eu não vou conseguir. Afinal, ela é um fator externo, não está no meu controle, tá? Então, muito obrigado aí por ter participado dessa aula. Espero que tenham gostado do conteúdo e façam a matriz SWOT, que é algo muito importante, algo muito legal de se utilizar na gestão das empresas. Valeu, um abraço, tchau, tchau.